Salve, salve, mulheres de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria. Tudo bem com vocês? Mulheres amadas de Deus, hoje é a nossa 15ª live do curso Despertando José, né, gente? Despertando José. Quem não assistiu às outras lives, nós disponibilizamos o link naquele círculozinho ali que fica salvo os stories, né? Os favoritos dos stories, tá? Por apenas R$ 29,90. Nós fizemos essas 15 lives e mais algumas outras aulas, colocamos lá para vocês, para que vocês trabalhem nessa questão, né? Para nós trabalharmos essa questão de fato, de conhecer melhor nosso marido, de saber que caminho que nós estamos tomando. Muitas vezes nós mulheres queremos converter o nosso marido, mas nós usamos armas completamente equivocadas. Ao invés de contribuir para a formação do nosso matrimônio, para a formação do nosso marido, nós acabamos desconstruindo tudo que nós já fizemos até ali, né? O que é isso? Isso pode ser uma falta de vida de oração, uma falta de maturidade, pode ser uma falta de fato de estudos, de conhecimento. Por você não ter conhecimento, você tem a melhor das opções, converter o seu marido. Você tem a melhor das intenções, que é converter o seu marido. Então, seja muito bem-vinda. Que bom que você tá aqui, que você quer de fato converter o seu marido. Mas eu quero te falar que você pode, assim como muitas de nós, estarmos usando as armas erradas. Bora! Mulheres de Deus, vambora! Vamos aqui um pouquinho hoje. O tema da live de hoje é lidando com o temperamento do meu marido. E aí? É fácil? É fácil lidar com o temperamento do seu marido? É fácil, de fato, compreender o seu marido? Me conta um pouquinho aqui. Bora, mulheres de Deus, vamos lá? Vamos falar, vamos rezar. Nós vamos começar nessa live hoje, de fato, invocando, né, a Santíssima Trindade sobre nós, a intercessão de Nossa Senhora de São José, nesse dia mais que especial de São José. Nós vamos clamar a São José, a intercessão dele, e vamos pedir, né, que ele venha interceder para que possamos compreender melhor o nosso marido. Aqui, colocou aqui, né, a Karina, a linda aluna, né, Cá? Não é fácil nem lidar com o nosso próprio temperamento, né, com o meu próprio temperamento, imagina com o do outro. É um desafio, eu sei bem disso. Vamos rezar? Bora, vamos que vamos! Carolzinha, que bom ter você aqui, meu bem, conosco. Vânia, Iara, Cibele, Marcinha, sejam todas muito bem-vindas. Bora rezarmos, mulheres de Deus? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Nossa Senhora, passe à frente da minha mente, dos meus lábios, do meu coração, de tudo que eu tenho que sou, em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Hoje, nesse dia do trabalho, dia de São José, nós vamos contar com essa poderosa intercessão de São José para compreendermos melhor os nossos maridos. Amém? Então, gente, quem tá chegando aqui por agora, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa 15ª live sobre Despertando José. Hoje nós vamos falar sobre lidando com o temperamento do meu marido. Então, como nossa aluna disse, né, já não é fácil lidar com o nosso próprio temperamento. Imagina lidar com o temperamento do nosso marido. É muito desafiador. Beleza, algo que a gente precisa entender logo no início dessa live. Primeiro ponto, que nós não somos formadas somente de temperamento.
nós temos o nosso temperamento, nós temos o nosso caráter, nós temos a nossa personalidade, nós temos a cultura da família, né? A cultura que a família foi ensinando para aquela pessoa. Nós temos, né, o que aquela pessoa foi ensinando, foi aprendendo com a vida. Então, talvez ali na quinta série, não sei se é quinta série ainda, mas na quinta série, sexta série, quinto ano, sexto ano, sétimo, oitavo, teve um professor que foi muito importante na vida dessa pessoa. Só que ela teve uma desilusão muito grande com esse professor. Então, aquele professor pode ser uma peça fundamental na formação da personalidade daquela pessoa, entende? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que são extremamente dóceis fora de casa e dentro de casa são pessoas, assim, extremamente agressivas, né? Não é agressivas de voar e bater, de fato de agredir a esposa, de agredir os filhos, não, agressão em palavras, né? Agressão às vezes psicológica, né? Então, assim, nós precisamos entender o que acontece e por que acontece isso, tá bom? Tem o fator educação dos pais, tem o fator educação da vida. Então, hoje uma aluna, uma seguidora, né, me escreveu falando o seguinte, que o marido perdeu o pai, né, o tio matou o pai. E ela queria saber se aquilo interferia na pessoa do marido. Claro que interfere, gente. Claro que interfere. Por quê? Se ele não perdoou o tio, se ele não perdoou o pai, porque talvez o pai foi imaturo, foi atrás de briga, foi caçador de brigas, a gente não sabe a realidade da família, né? Mas aquilo sim, se o homem não tiver maturidade para superar, ele vai carregar aquele trauma com ele, né? Então nós temos que lembrar de Santo Agostinho: conhece-te, aceita-te e supera-te. Primeira coisa que nós precisamos lembrar é que todos nós temos uma história de vida. Então, eu tenho uma história de vida e o Thales tem uma história de vida. Quando nós dois casamos, se a gente, antes de juntar as mãos, não buscamos uma cura de todas as nossas feridas, uma cura de todo o nosso temperamento, de toda a nossa personalidade, todas as nossas angústias, de tudo aquilo que a gente já passou na vida, na educação dos nossos pais. Se tudo aquilo que a gente passou, a gente não procurou uma cura, o que vai acontecer? Essa ferida tá aberta. Isso aqui na mulher. Aí vem o homem. O homem, muitas vezes, ele não aceita que ele tem ferida. Como que o jeito do homem superar as suas feridas é muito diferente do jeito da mulher superar as feridas. A mulher gosta de falar para buscar a cura daquilo que ele tá falando. O homem, ele evita falar. Ele quer passar como um trator em cima e como se fosse esquecer aquilo, né? Então, assim, ele passa por cima como um trator e vai embora e vai lutar para, de fato, vencer aquilo de uma outra forma. Entende? A maneira do homem é superar as questões, entende? Então, primeira coisa é que, quando nós casamos, se nós não fizemos isso, não buscamos as nossas curas de verdade. Por que eu tô falando isso de verdade? Vou contar pra vocês. Muitos de nós casamos. Camila, a gente participava de grupo de oração juntos. Camila, a gente era de grupo de casais juntos. Camila, nós éramos de servir grupo de jovens juntos. E um monte de coisa a gente fazia juntos. Éramos coroinha, depois viramos acólitos juntos, depois viramos ministro da Eucaristia juntos. A gente namorou sendo ministro da Eucaristia, casamos, o negócio desandou. Pode acontecer isso? Pode. Por que isso acontece? Porque muitas vezes não é de verdade. Entende? Então vai empurrando com a barriga até
porque as pessoas, gente, dentro da igreja, né, nós não estamos ali porque nós estamos curados. Não, muito pelo contrário, nós vamos à igreja porque nós buscamos o Pai da cura. Igual, quem está doente vai para onde? Vai para o hospital. E quem está doente fisicamente, quem está doente, né, fisicamente vai para o hospital. Corre para o hospital. Quem está doente espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, o hospital é a igreja. O hospital é a igreja. Entende? Então, nós precisamos encarar que as pessoas buscam na igreja, de fato, a sua força, a sua cura e, de fato, vai ali com uma intenção das mais boas, né? Para encontrar amigos, para encontrar pessoas que gostam. Então, ali tem pessoas que são curadas, mas tem pessoas muito adoecidas, tá? Então, o que nós precisamos? Como que a gente faz isso? No tempo de namoro, nós precisamos muito conversar. E a gente não conversa. Então, no tempo de namoro, que era o tempo de conversar, o tempo de conhecer, um tempo de rir um do outro, um tempo de tirar, de fato, bom humor daquilo que a pessoa é muito, muito sem paciência. Então, por exemplo, casais da igreja, por que a igreja, né, sabiamente propaga a vida de castidade? Porque sabe que o relacionamento de namoro é um tempo de você conhecer a outra pessoa. Então eu tô ali para conhecer, porque quando a gente namora e na casal de namorado, eles já vão pros finalmente, pra intimidade sexual, qualquer briga que começa no namoro, para resolver, eles começam a se beijar e já ir pra intimidade. O casal que busca a castidade não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Então, se o casal que busca, de fato, uma vida de santidade, o que acontece? Se o casal busca uma vida de santidade, eles vão o quê? Esperar por esse momento. E eles vão querer resolver todas as coisas antes de casar. Então, peraí, como que eu vou casar com o Thales se a gente não conversa? Tudo bem, lindona? Que saudade de ti. Coisa boa, Deus te abençoe. São José abençoe você e sua família. Saudades. Então, vamos lá. Então, como que a gente faz? Então, no tempo de namoro, nós precisamos resolver todas as coisas. Nós precisamos conversar. Nós precisamos ter paciência um com o outro. Nós precisamos, de fato, alinhar todas as comunicações. Entende o que eu tô falando? Então, gente, tá tudo bem? Estão entendendo comigo aqui? Me fala se vocês estão entendendo. Eu tô falando chinês ou japonês ou norueguês. Boa noite, boa noite. Eu falo sobre essas questões ali um pouco pra frente, que as meninas ainda já foram dormir, só que ainda estão podem estar escutando, né? O que eu tô falando. Então, daqui a pouco eu entro mais nesse assunto, beleza? Peraí, deixa eu só colocar o carregador aqui. Tá sim? Sim, sim. Boa noite, salve Maria. Ótimo, então vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Como que eu faço, então, para lidar com o temperamento do meu marido? Primeira coisa, como descobrir o temperamento do meu marido? Gente, pega essa que é simples. Primeira coisa, nós precisamos conversar, às vezes, com uma tia, com a sogra, para ver como que era a infância daquela criança, tá? Por quê? Porque hoje ele já passou por todos esses traumas, ele já passou por toda... Exatamente, estamos tudo junto, tá, Líbia? Fique em paz. Porque nós não tivemos uma boa formação no nosso relacionamento, no nosso namoro, né? Tamo junto não, porque graças a Deus eu conheci Jesus antes de começar meu namoro, então eu tive bastante conversa com o Thales antes de casar. Então, mas eu sei que tem muitas mulheres que passam por isso. Beleza? Tá bom? Paciência, misericórdia tem jeito. A misericórdia de Deus te alcançou no tempo certo. Amém? Não fica preocupada com isso. Pronto, vamos lá.
Então, o que acontece? Eu ia falar, né, sobre lidando com o temperamento do meu marido. Eu ia entrar exatamente num ponto aqui agora. Como que eu vou fazer para entender, compreender e definir o temperamento do meu marido agora? Beleza. Primeira coisa, eu preciso conversar com a sogra, ou com uma tia, ou com os irmãos dele, para a gente entender como que era a infância dele. Beleza? Como que era ele no tempo da infância? Ele chegava em todo lugar, ele era muito comunicativo. Não, ele chegava nos lugares, ele era extremamente reservado. Desde criança ele foi extremamente reservado, ele não gostava de ficar sem camiseta, ele ia pra praia, ficava de camiseta, ele era muito tímido, beleza. Timidez, inicialmente assim, numa infância, a gente precisa avaliar o porquê da timidez, se ele é de um temperamento introspectivo ou se ele é de temperamento mais falante. Exatamente, acontece, Carol. Por quê? Porque o melancólico, ele é muito possessivo, né? Então, ele é muito controlador, tá? Ele quer controlar todas as coisas, ele quer gerenciar todas as coisas, ele quer mandar em todas as coisas, tá? Então, isso é muito comum. Tá bom? Então, uma coisa que a gente precisa pensar. Primeira coisa, existem dois temperamentos introvertidos e dois temperamentos extrovertidos. Temperamentos introvertidos, tá? É melancólico e fleumático. Temperamentos extrovertidos, sanguíneos e coléricos, tá bom? Aqui a gente já divide eles. Então, se a infância dele, ele foi extremamente comunicativo, brincalhão, ele gostava de levar os amigos para casa, ele gostava de fazer amizade com todo mundo na rua, com todo mundo na escola, tem uma tendência dele ser extrovertido. Se ele é introvertido, inicialmente ele pode ser mais reservado, mas depois ele pode se soltar, tá bom? Então, ele é reservado no início e depois ele vai começando a se soltar. Ah, mas ele se solta com todo mundo? Não. Ele costuma ter um grupinho que ele se sente mais confortável para falar, para conversar, para estar junto. Beleza? Então, aqui se divide, tá bom? Os sanguíneos e os coléricos e os melancólicos e fleumáticos, tá bom? Então, outra coisa que nós precisamos ver, então, para diferenciar um sanguíneo do colérico. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Aqui vai ser uma live brevíssima, tá bom? Bem prática. Eu só vou dar uma introdução. Se você quiser estudar mais sobre temperamento no matrimônio, nós temos um curso que tá disponível por apenas... Tem muitas aulas, tem um e-book para casamento, tem como conversar com seu marido, tem uma série de coisas lá no link da bio, tá? Temperamento, tá bom? Beleza? Eu não quero falar o preço porque a gente fez uma promoção, tá lá uma promoção para vocês. E esse curso ele era R$297. Só que a gente diminuiu bastante o preço dele para colocar em promoção para vocês. Então, vocês podem ir lá e estudar, beleza? Tem muita coisa, muito material, muita aula, muita coisa boa por lá. Inclusive, tem uma aula de mais de 1 hora, se não me engano, só sobre temperamento e matrimônio. Beleza? Tá bom? Então, vamos lá. Então, como que eu vou fazer, né? Para descobrir o temperamento do meu marido. Primeira coisa, se ele é introvertido ou se ele é extrovertido. Se ele é do time dos introvertidos, tem o melancólico e tem o fleumático. Como que eu vou fazer para diferenciar? O melancólico, ele quer ficar sempre na bolha dele. Ele quer ficar sempre com um livro, ele quer ficar sempre fechado dentro de casa, ele gosta de ficar... O tempo livre dele, ele gosta de ficar em casa. Sozinho, ou só você, só ele e a esposa, ou só ele e os filhos, ele quer ali ficar no mundinho dele, entendeu? Ele quer ficar fechadinho. Já o fleumático,
No início, ele pode até querer ficar fechado, mas depois ele se abre. Então depois o que ele faz? Ele quer visitar amigos, ele quer chamar amigos para vir para casa, tá? Só clicar no link da bio. Beleza, meu bem? Tá? Se você tiver alguma dúvida, minha irmã, me manda mensagem que eu te encaminho depois o link, tá bom? Mas na página nossa inicial tem um link em azul, só você clicar lá e adquirir, tá bom? Aí o que acontece? Vamos lá, deixa eu lembrar aqui que eu tava falando. O fleumático, tava falando do fleumático. Aí o que acontece com o fleumático? O fleumático, o homem fleumático, ele tem uma tendência a ser mais avaliador. Então ele vai avaliar primeiro as circunstâncias, mas ele gosta de pessoas. Porém, ele avalia primeiro e depois ele vai se relacionar com as pessoas. Ele é mais cuidadoso, mais cauteloso, mais avaliativo e depois que ele reage. Beleza? Esses são a diferença dos introspectivos. Agora, quando nós vamos para os extrovertidos, aqui nós temos os coléricos e aqui nós temos os sanguíneos. Qual a diferença maior dos dois? Vamos colocar o sanguíneo de cá. O sanguíneo de cá mesmo, porque estavam os fleumáticos, e o de cá, o que estavam os melancólicos, agora vão ser os coléricos, beleza? Porque os melancólicos com o colérico vão ter uma similaridade. Depois eu falo sobre isso. Vamos lá. Os homens coléricos, o que acontece? Eles têm foco em resultado. Então, ele não tem foco em pessoa. Ele não preocupa muito com sentimentos. Muito pelo contrário. Se você é esposa de um colérico e vai falar sobre suas emoções, ele vai te atropelar. Ele não tá nem aí com as suas emoções. Por quê? Porque ele quer que você seja objetiva. Ele não quer que você entre na questão de emoção. Porque a emoção para ele é fraqueza. Eu lembro direitinho. Não foi homem, não foi meu esposo. Foi uma mulher da renovação carismática, logo que eu tava começando, há quase 20 anos atrás. Ela falou uma coisa que aquilo me deixou muito marcado e de uma certa forma, eu falei assim, misericórdia. Mas como ela era uma colérica e de frente da renovação, eu fiquei calada, né? Na época eu tava começando. Beleza. Ela virou e falou assim, que não gostava de pregadores quando choravam. Porque demonstrava fraqueza. Peraí, eu pensei. Peraí, gente. Então eu tenho que ser pregadora e eu tenho que ser mentirosa? Então, se Jesus tá ali falando comigo, ou se Jesus mexeu comigo, ou se Jesus conversou comigo, eu vou fingir que eu tô tudo bem e eu vou falar o que eu tenho que falar. Sabe? Então, assim, pra mim, o meu temperamento, eu sou muito verdadeira. Eu não consigo fazer um teatro. Então, fazer de conta que eu estou bem, que eu tô fazendo um teatro mesmo e apresentar... Não. Se aquela leitura... Então, eu tô aqui pregando pra vocês, tô aqui compartilhando com vocês sobre o tema de hoje. Se o tema de hoje mexe muito comigo, eu vou me emocionar. Tranquilamente, eu sou muito transparente. Eu vou me emocionar, vou chorar, né? Eu vou. Por quê? Porque essa sou eu. Eu não vou aqui colocar uma máscara e fingir pra vocês. Por quê? Porque isso é ambiente profissional. Quantas vezes eu dei palestra em ambiente profissional, eu tive que sair um pouquinho, lavar o rosto ou beber uma água, porque ali não era lugar de me emocionar. Ali não é lugar de demonstrar fraqueza. Ali não é lugar de demonstrar a verdade quem é você. Não, você tem que fazer um teatro mesmo no ambiente profissional que você é toda poderosa. Só que em um ambiente de casa, do lar, nós não somos assim. Então aqui tá uma diferença do homem colérico. O homem colérico, ele não sabe muito, assim, ele tem uma tendência, né, lógico, que se ele já tiver maduro, se ele já for maduro, ele vai conseguir ter essa diferenciação. Mas ele tem uma tendência a passar por cima de tudo. Exatamente.
Exatamente. Então, o que que é o homem colérico? O homem colérico, ele vai passar por cima de tudo e de todos tranquilamente. Tranquilamente. Ele não tá nem aí quem tá ali ou quem não tá. Ele passou por cima já foi. Entende? O homem colérico vai ser assim. Ele quer chegar no objetivo dele, doe a quem doer. Sabe? Então, aí ele sai do trabalho, ele está assim no trabalho, nesse mesmo objetivo, nesse mesmo foco. Ele vem pra casa, ele chega em casa, ele tá com a visão lá no trabalho. Ele não desligou do trabalho. Então ele vai ficar no celular trabalhando, ele vai abrir o computador e trabalhar, ele vai fazer tudo para atingir o objetivo dele. Se necessário for, ele vai trabalhar até 3, 4 horas da manhã. Ele vai perder almoço, ele vai perder janta, ele vai perder tudo. Por quê? Porque ele tem que alcançar o objetivo dele. Porque o colérico, ele é muito focado. Só se agora ele tiver já um processo de maturidade diferenciada, que ele larga tudo no trabalho e tem a maturidade de chegar na porta de casa e, como se diz assim, né, deixar a mala, a pasta do lado de fora de casa e tudo que ele trouxe do trabalho do lado de fora. Para entrar a partir da porta a pessoa de fato que ele se determinar a ser. Então, não, eu entrei em casa, então agora eu vou ser um homem mais amigável, eu vou ser um pai mais amoroso, um esposo mais paciente, né? Eu vou escutar melhor a minha esposa, eu vou de fato me solidarizar, tá certa a palavra? Eu vou ter maior solidariedade, né? Eu vou ter maior companheirismo com as minhas filhas. Entende? Com os meus filhos, né? Com a minha esposa, entende? Então, o marido colérico, se ele for mais maduro, ele pode já ter essa mudança. Mas, inicialmente, ele não tem isso, tá? Não é do temperamento dele, inicialmente. Tudo bem? Beleza. Agora, pra gente conhecer o marido sanguíneo. O marido sanguíneo, ele vai querer sempre estar com pessoas. Sempre ele vai querer lugar mais movimentado, ele vai querer fazer coisas com muita gente, ele vai querer, entende? Ele vai querer gente, tá? Então, eu saio do trabalho, mas eu quero estar com os meus amigos antes de voltar para casa. Eu quero ter a minha atividade, por quê? Porque ele precisa, como se fosse, uma válvula de escape para chegar em casa já como se fosse desestressado, sabe? Porque ele precisa de gente para desestressar. Esse é o marido sanguíneo, tá? Então, como que eu vou lidar com o temperamento do meu marido? Lembra que é temperamento de homem, não é temperamento de mulher. Então, mulheres têm posturas já muito diferente que nós estudamos 15 dias aí. A diferença da postura masculina e da postura feminina diante das situações da vida. Então, o homem, ele tem, de fato, uma agilidade na execução de resolução de problema, né? Já a mulher, não. Já nós, mulheres, nós temos um egoísmo, nós temos uma forma maior de resolver o problema, sendo mais vitimista, sendo mais olhando para dentro de nós e mais chorosas, né, mais mimadas. Agora o homem pode ser assim? Pode ter essa postura? Pode. Infelizmente pode. Mas a vida cobra muito mais a ação do homem, muito mais, vamos, sai daí, do homem do que da mulher. A mulher ser vitimista é chato. É insuportável, mas é mais tolerável do que um homem. Entende? Então, como que eu vou lidar com o temperamento do meu marido? Primeira coisa, gente, nós precisamos lembrar que nós somos pessoas de fé. Se eu estou buscando ser uma mulher segundo o coração de Deus, eu preciso ter atitude de mulher segundo o coração de Deus. E primeiramente é dentro da minha própria casa. Primeiramente é junto com meu marido.
para depois ser junto com meus filhos, depois ser junto com as outras pessoas lá fora. Entende? Então eu preciso ter uma postura de fato de mulher sábia. Como que eu vou fazer isso, Camila? Como que eu vou lidar com o temperamento do meu marido? Ah, meu marido é muito grosseiro. Você vai precisar ter muita sabedoria. Primeiro, para escutar. Porque o homem na nossa sociedade, e por culpa nossa também, eles não aprenderam a comunicar, conversar. Eles não aprenderam a falar o que eles sentem. Eles não aprenderam a falar o que está acontecendo com eles. Eles não aprenderam a conversar. É raríssimo os homens que sabem conversar. Então, nós precisamos, tanto que quando a gente chega do serviço, né? Era muito engraçado assim no início do nosso relacionamento de casado. O que acontece? Quando a gente, logo que nós casamos, eu chegava em casa contando um monte de coisa pro Thales. Tudo que tinha acontecido no banco, tudo que tinha acontecido na minha vida profissional, né? Nos atendimentos, tudo. Chegava e contava um monte de coisa pro Thales. Aí eu perguntava assim, e o seu dia, como que foi? Bom. Tá tudo bem, amor? Tudo bem. Aí, aconteceu alguma coisa? Não, nada. Então, no início, ele era extremamente objetivo. Por quê? Porque o homem, primeiramente, ele tem uma tendência a ser mais objetivo já. Né? Ele não gosta muito de ficar enrolando, né, nessas coisas. Mas o temperamento melancólico e colérico, eles que não gostam de conversar assim. Eles não têm muita paciência, sabe, para essas conversas. Eles querem, de fato, o colérico vai querer uma execução, né? Ele vai querer chegar no objetivo. Se ele vê que aquela conversa não vai chegar no objetivo que ele tá querendo, que ele tá precisando atingir, ele vai querer pular aquilo ali, tá? O melancólico, ele vai fugir daquela conversa. Por quê? Porque é chato, eu quero estar no sofá deitada, eu quero estar no meu celular, eu quero estar deitada na minha cama, eu quero tomar um banho e dormir. Ele tá doidinho pra entrar na bolha dele. Entende? O fleumático, ele também vai ter a tendência à preguiça. Ele quer a preguiça, ele quer ficar no cantinho dele. Então ele vai evitar a comunicação para ficar quieto no lugar dele e fazendo o que ele quer. Entende? O que ele gosta de fazer, se é um videogame, se é uma televisão, se é ele vai querer, tá? O sanguíneo, ele vai sentar e vai conversar. E ele vai querer conversar, e vai querer conversar. Se você não está disposta a ouvir o seu marido sanguíneo, ele vai arrumar alguém que escute ele. Aqui tá o grande problema. Ou ele passou no bar para conversar com os amigos, ou ele vai arrumar uma outra pessoa para conversar com ele, ou ele vai ligar para alguém, para algum amigo, para ficar conversando o tempo todo. E aí ele chega em casa tarde da noite, fica no telefone conversando com outro amigo, contando pro outro amigo o que aconteceu. Por quê? Porque o amigo escuta ele e você não tem paciência de ouvi-lo. Marido sanguíneo gosta de conversar, mas ele não gosta de ser julgado. Então você precisa perguntar. Você está querendo a minha opinião? Você quer saber o que eu acho disso? Vocês estão entendendo? Beleza? Amém? Pessoal, então olha só. Por que eu tolerava isso antes de casar? Por que antes de casar você tolerava essa postura do seu marido, agora casada você não tolera mais? Porque falta virtude em você. Você não é virtuosa ainda. Então precisa estudar para buscar virtudes. Beleza? Por que não conversamos isso antes de casar? Infelizmente, ou porque vocês não quiseram, que você, às vezes, com medo de ficar sem namorado, com medo da carência, né? Então você decidiu casar rápido e, infelizmente, tem que resolver isso agora, né? Então, como que nós vamos resolver isso agora? Conversando. Se vocês não dão conta sozinhos, vocês precisam buscar ajuda.
beleza? Então, precisa estudar, precisa ler muito, tá? Então, por isso que nós estamos aí às portas na próxima segunda, não, é no dia 15. Então, aí temos essa semana agora, semana que vem, na outra, né, nós vamos começar o curso, né? Nós vamos começar um curso, Ser Maria no mundo de Eva. Então, ser Maria no mundo de Eva, como que eu vou fazer para ser essa mulher virtuosa? Como que eu vou fazer para, de fato, trilhar passos para ser uma mulher madura? Então, nós vamos começar aí. Aguenta firme, beleza? Nós vamos contar com vocês, esperamos por vocês e também pela divulgação de vocês, tá bom? Beleza? Então, Camila, meu marido é imaturo. Eu que vou mudar ele? Não é você que vai mudar o seu marido. Você vai mudar você. Você vai buscar estudos e conhecimento. Nós temos a mentoria, nós temos a comunidade, nós temos uma série de coisas para que vocês venham estudar conosco, para de fato você amadurecer e depois levar o seu marido a uma maturidade. Amém? Ele não tem um bom relacionamento com os pais e traz isso agora para o nosso relacionamento. Então, isso aqui era para ter curado no namoro. Se, Rosane, me manda mensagem, tá bom? Eu te ajudo. Para te ajudar, te explico direitinho, tá bom? Me manda mensagem no privado. Então, ele trouxe isso agora para o nosso relacionamento. Como que eu faço com relação a isso? Minha irmã, todos nós trazemos algo da intimidade do relacionamento com os nossos pais. É super normal. Isso é comum. Mesmo que nós passamos por um processo de cura antes, a nossa educação foi dentro do berço, né? Dos nossos pais, ou dos nossos avós, ou da babá, alguma coisa assim. E a gente vai trazer esse conhecimento, esse resquício para o nosso matrimônio. Então, a partir de agora, nós precisamos lutar para a nossa cura. Beleza? Então, buscar a nossa cura para a gente não ferir o nosso matrimônio e não ferir os filhos, os frutos do matrimônio. Tá bom? Beleza? Então, nós esperamos por vocês. Para qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Na caixinha de perguntas, nos stories, e estou à disposição de vocês também no privado. Outra coisa que eu quero falar com vocês, que fiquem ligadinhos que nós vamos abrir a turma para a comunidade Lapidando Mulheres, uma oportunidade especial que está vindo aí, beleza? Começaremos no dia 15 de maio. Se você não adquiriu o curso Despertando José, tá? Dá tempo ainda nos favoritos dos stories. Tá bom? Alguma dúvida? Estou à disposição de vocês. Um grande beijo, uma santa noite e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um beijo, uma santa noite. Que prazer, Gabi, ter você comigo. Deus abençoe. Beijos, tchau, tchau.